Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do momento em que você estiver me ouvindo, que o Senhor possa te impactar por meio desta palavra que repito, insisto e falo sempre. Não é minha, mas ela vem do coração de Deus. Eu não estou aqui para dizer algo de mim, para manifestar aquilo que eu penso, o que eu acho, porque nós não vivemos de achômetros, mas por aquilo que a palavra diz. Até porque o coração do homem é enganoso, mas a palavra de Deus expressa e manifesta o coração de Deus, a vontade de Deus para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje o Papai do Céu me trouxe uma revelação muito importante sobre a questão de ser igreja. Ser igreja. Amados, eu e você somos templos da habitação do Espírito Santo. O Senhor Deus não habita mais, e isto já há muito tempo, em templos feitos por mãos de homens. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, diz o Senhor, ali eu estarei. Somos templos ambulantes de Deus, itineres. No nosso trabalho, somos igreja. Na nossa casa, somos igreja. Nas relações sociais, onde estivermos, somos igreja. Dentro do ônibus, dentro do carro, enfim, somos templos da habitação de Deus, igreja de Deus, independentemente de onde estivermos, com quem estivermos e do que estivermos fazendo. Em todos os momentos é tempo de adorarmos ao Senhor. A palavra de Deus diz, quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, que possamos fazê-lo para a glória de Deus. Amém? E isto é importante para nós, ou seja, entendermos, porque muitas vezes nós despendemos tanta energia para nos manifestarmos dentro de um culto, dentro de um ajuntamento de pessoas em determinado dia da semana, e ali então choramos, adoramos a Deus, ouvimos a sua palavra e olha, como é gostoso isto. Como é gostoso termos um dia ou mais dias durante a semana para separarmos este tempo para adorarmos ao Senhor. E nesta comunhão tão gostosa com outros irmãos. E ali formamos um coletivo de pessoas na adoração, ao qual se denomina igreja, e é uma delícia. É muito bom. Mas não é somente neste momento, queridos. Muitas pessoas que me ouvem podem até pensar, e eu também insisto nisto mais uma vez, o Vladimir é contra a igreja, o Vladimir é contra os cultos dominicais. Queridos, em primeiro lugar, eu entendo e a palavra me mostra, como eu citei no começo desta ministração, que igreja somos nós, coletivo de pessoas, independentemente de onde estivermos. A igreja de Cristo ela é invisível, ela não se alicerça ou não se sustenta em paredes, em telhados, em bancos. Este lugar onde nós nos reunimos para cultuarmos a Deus, e esta é a finalidade destes encontros, cultuarmos a Deus, oferecermos a Deus a nossa adoração, manifestarmos a nossa gratidão a Ele, é salutar. O próprio salmista declara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E naquele momento ele diz isso, e quando fala, havia um local para adoração. O próprio Senhor Jesus foi a Jerusalém inúmeras vezes, como judeu que era,
para as festas que diziam respeito aos judeus, iam no templo sacrificar, celebrar a Deus, e isto acontecia todos os anos. Mas o que eu não concordo, e aqui não sou eu quem diz, mas é a palavra de Deus, temos que entender que o Senhor nos elegeu para irmos por todo o mundo. Ide aonde? Pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, nas casas, no seu trabalho, dentro do ônibus, nas relações interpessoais. Ide e anunciai o reino. Manifestem a minha glória por meio de um estilo de vida que não pode ser percebido se confinado a um lugar ou a determinados dias da semana, como muitos pensam que devem ser. Então, amados, eu amo ir à casa que é eleita para adoração a Deus. Eu amo estar na congregação dos santos e ali cantarmos hinos de louvor, ouvirmos a sua palavra. Mas nós temos que entender que o impacto que devemos exercer, fundamentalmente, é além dos portões deste templo. E eu quero falar com vocês justamente sobre isto. Lucas capítulo 9, nos versículos 11 ao 17, diz assim: sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque estamos aqui no lugar deserto. Então disse-lhes Jesus: dai-lhes vós de comer. E então eles lhe responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, abençoou e os partiu, e os deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 cestos de pedaços de pães e peixes. Queridos, o tema central deste texto que nós lemos e o que o Espírito Santo falou muito forte comigo foi a resposta de Jesus à dificuldade apresentada pelos discípulos para que pudessem alimentar aquela multidão. Despede-os para que eles possam ir e achem o que comer e se agasalhem, porque nós estamos aqui num lugar deserto. Eles apresentaram ao Mestre uma indisposição, uma limitação, uma incapacidade de abençoar aquele povo com alimentos. Mas olha o que Jesus disse: dai-lhes vós de comer. E a Bíblia vai dizer que o Senhor abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes e os multiplicou. E todos foram saciados. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer para você, templo do Espírito Santo. A igreja somos nós. E não podemos delegar a outros a responsabilidade que é nossa. Você tem o alimento que vem do céu. Jesus é o próprio pão da vida e ele habita em você em espírito e de verdade. Você, templo do Espírito Santo, homem e mulher que fazem parte da igreja de Cristo, tem uma aliança com Deus e dele recebem a revelação da sua palavra, da sua vontade para com todos os homens. Jesus disse que ele revelou esta palavra
aos seus pequeninos, que somos nós. Os sábios e entendidos deste mundo, eles se estribam nos seus próprios conhecimentos, nas suas culturas, nos seus pensamentos intelectuais e arrazoam entre si somente a sabedoria humana. Mas você, templo do Espírito Santo, tem a revelação da vontade de Deus e de forma sobrenatural. E não pode delegar, não pode abrir mão disso, não pode apresentar desculpas ao Senhor para deixar de alimentar aqueles que estão famintos. Amados, no momento em que nós vivemos, há pessoas que estão desesperadas, há famílias que estão sendo destruídas, há jovens que estão se entregando e morrendo pelo consumo de drogas. A maldade tem potencializado inúmeras mortes. E você e eu estamos neste contexto, como igreja do Senhor, para que indo possamos fazer a diferença como sal desta terra. Não passe de largo, não apresente desculpas a Deus, porque o Senhor tem te capacitado. Quando Deus chama alguém, Ele capacita. Jesus estava trabalhando com aqueles discípulos e com eles esteve durante 3 anos e os capacitou para toda boa obra. E no dia de Pentecostes, isto foi selado com a vinda do Espírito Santo. Aleluia! Para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus, começando em Jerusalém, indo por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! E assim o Senhor deseja de cada um de nós. O mundo, portanto, está faminto, está sedento por uma palavra que os alimente. E só você, somente nós, templos da habitação de Deus, temos esta palavra. E não se preocupe, porque você de si mesmo nada tem para dar. Isto no aspecto intelectual, nos seus conhecimentos humanos. Quem sabe você é um doutor em teologia, mas a palavra ela é revelada. E o Senhor dá sentido a esta palavra a quem ela se destina e de forma extraordinária para transformar vidas. Então você talvez não tenha de si mesmo, como aqueles discípulos disseram, olha, nós temos pouquíssima coisa, senão 5 pães e 2 peixes. Pois bem, o que é isto para toda esta multidão? Amados, ei, templo do Espírito Santo, homem e mulher de Deus, apresente aquilo que você tem nas mãos do Senhor, porque o milagre emana dele, a palavra emana dele, a revelação emana dele. E quando você começar a abrir a sua boca, quando você estender as suas mãos, quando você ousar em dar passos para ser usado como instrumento nas mãos do Senhor e assumindo a responsabilidade de alimentar os famintos deste mundo no sentido espiritual e quem sabe até, e em alguns casos, sentido material, o Senhor vai potencializar o pouco que você tem. Ah, mas eu não sei falar. Abre a tua boca e eu te encherei. Aleluia, assim diz o Senhor. Mas que nós possamos entender, por meio desta palavra, que você possa tomar para si esta responsabilidade como igreja de Cristo, de alimentar aqueles que estão famintos. A igreja não é um ajuntamento social apenas e tão somente. A igreja não é um clube de entretenimento. A igreja, como alguns propõem, não é um lugar para
somente apresentarmos questões a Deus, mas a igreja é aquela a quem o Senhor estabeleceu sobre esta terra, igreja invisível, para ir dia após dia, tomar conta dos lugares, influenciar vidas e alimentar os famintos deste mundo com a palavra de Deus, anunciando-lhes a sua graça, anunciando-lhes o seu perdão, anunciando-lhes a salvação, anunciando-lhes a cura, aleluia, e declarando-lhes que Jesus Cristo é o Senhor. Isto é com você, isto é comigo e a todos aqueles a quem o Senhor tem convocado para fazer a diferença. Recebe esta palavra no seu coração e sê tu uma bênção. Corte as amarras que te prendem, as religiões. Corte as amarras que te prendem às tradições humanas. Corte as amarras que te prendem à mesmice daquilo tudo que significa um evangelho mofado, um evangelho de homens que roubam a verdade de Deus, e pregue a palavra, e pregue a graça, impõe as mãos sobre a vida de homens e mulheres e os abençoe, porque o Senhor quer fazer a obra e quer salvar como nunca antes, porque Ele está voltando. Um beijo no seu coração. E aqui foi Vladimir Fernandes com a palavra de hoje. Tchau, tchau.